Olá, garotos, tudo bem? Lembram quando falamos sobre os antecedentes da chegada inglesa ao continente americano? Vimos que eles chegam quase um século depois que os espanhóis e os portugueses. E eu lhes explicava que esta tardança se devia a uma série de fatores internos dentro da Inglaterra, naturalmente. Principalmente políticos, lutas dinásticas, também pela reforma anglicana, enfim. Aí, com o governo de Elizabeth Tudor, um momento de tranquilidade na conturbada história inglesa, eles conseguiram instalar as primeiras colônias americanas e se consolidaram como potência mercantilista. Contudo, Elizabeth morre em 1603, sem deixar descendência, contribuindo para o início de um novo e longo período de instabilidade nessa nação. As chamadas revoluções inglesas do século XVII constituem um conjunto de conflitos políticos, religiosos, sociais que transformam profundamente a Inglaterra e marcaram a formação do Estado moderno inglês. Entre 1640 e 1688, o país viveu uma sucessão de guerras civis, mudanças de regime e disputas entre a monarquia e o parlamento, culminando na limitação do poder real e na consolidação de princípios que influenciaram o constitucionalismo moderno. Esses acontecimentos não devem ser compreendidos como episódios isolados, mas como parte de um longo processo de redefinição das relações entre governantes, instituições e a sociedade inglesa. As origens dessas revoluções remontam ao fortalecimento da monarquia católica dos Stuart, que defendia a teoria do direito divino dos reis e buscava governar com reduzida interferência do parlamento. Ao mesmo tempo, a expansão do comércio e crescimento da burguesia e as tensões religiosas entre anglicanos, puritanos e católicos ampliaram os conflitos internos do reino. Isto aqui é muito importante. A tentativa dos reis Jaime I e Carlos I de concentrar poder político e arrecadar impostos sem aprovação do parlamento provocou forte resistência, levando a um cenário de crescente instabilidade que desembocou na Guerra Civil Inglesa. O desfecho desse período revolucionário redefiniu a organização política inglesa e exerceu profunda influência sobre o pensamento político ocidental. A execução por decapitação de Carlos I, a breve experiência republicana sob Oliver Cromwell e a restauração da monarquia e, por fim, a Revolução Gloriosa de 1688 demonstraram que o poder do rei poderia ser limitado por leis, por instituições representativas. Como resultado, consolidou-se uma monarquia constitucional, duradoura até os dias atuais, na qual o parlamento passou a ocupar posição central no governo, estabelecendo bases que inspirariam o liberalismo político, diversas outras revoluções posteriores, como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Vamos para a aula? Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre revoluções, desta vez revoluções inglesas, a Revolução Industrial. Como já sabemos, né, estes eventos nunca acontecem da noite para o dia, sempre são influenciados por outros grandes movimentos. Né? Discutimos longamente sobre o Iluminismo na última aula. O Iluminismo também é influenciado por outros movimentos que o antecedem. E também as revoluções inglesas, né, também este momento de tensão política, também é influenciado por outros diferentes fatores. Como, por exemplo, né, as lutas dinásticas, né, já falamos em sala de aula, a luta das rosas, né, a Guerra das Rosas. Logo depois nós teremos também a Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana também vai contribuir com uma série de desequilíbrios políticos, né? Logo depois nós temos um momento de um pouco de tranquilidade política, né, com o governo de Elizabeth Tudor, né, Elizabeth I. É o governo onde a Inglaterra consegue chegar, né, com este plano mercantilista, este plano de metrópole, né, consegue chegar ao território americano. Enfim, e as revoluções inglesas acontecem no século XVII, ou seja, logo depois de todos estes elementos que nós chegamos a discutir logo antes das férias na aula em que discutimos sobre Estados Unidos, particularmente sobre o início da colonização inglesa nessa região que hoje em dia chamamos de Estados Unidos. E aqui estamos de novo para dar continuidade aos nossos conhecimentos, nossos estudos, né? E aqui de novo tentando
nestas aulas para que vocês possam ir assistindo, parando, descansando, repetindo, né? Anotando. Ah, poxa, não escutei isso aqui, vou anotar. Enfim, né? Essa é a vantagem que nós temos aqui gravando estas aulas. Começamos com as revoluções inglesas, né? Das revoluções inglesas à Revolução Industrial, de novo. Por que acontece a Revolução Industrial? De novo, não é da noite para o dia. É uma série de eventos que vai proporcionar, vai criar as condições necessárias para que este processo histórico possa acontecer. Começamos. Primeiro, já discutimos muito, né, quando falamos sobre a colonização na região americana, né, a colonização inglesa na região americana, né, falamos da reforma anglicana, falamos do governo de Henrique VIII, né, que isso impossibilitava, né, estas lutas internas na Inglaterra, impossibilitava que politicamente, economicamente, né, a Inglaterra pudesse colocar à disposição deste projeto colonial, né, sua economia, suas leis, seu esforço político, porque havia disputas internas, né, disputas muito sérias. Como já falamos, disputas dinásticas, disputas religiosas e assim por diante. Aí o governo de Elizabeth, de novo, né, reiterando, traz óleo no furacão, este óleo de tranquilidade no furacão político inglês, e ela vai conseguir transformar a Inglaterra numa potência mercantilista, vai conseguir projetar a marinha de guerra britânica a uma das marinhas mais poderosas do mundo, né, principalmente quando derrota a Espanha, né? A Inglaterra consegue derrotar a Espanha, catapultando a Inglaterra como uma das principais potências militares marítimas, particularmente desse período. Em 1603, morre Elizabeth, e morre sem deixar descendentes, né? Lembremos que ela era conhecida como a Rainha Virgem, né? Esta rainha que se comprometia com o povo inglês, né? Ela nunca casou, logo nunca teve filhos. E ela morre sem deixar herdeiros. Já discutimos, né? Quando falamos de sebastianismo, vimos que era um problemão ser rei e morrer sem descendência, porque isso vai gerar mais disputas pelo trono. E a Inglaterra não vai fugir a esta situação. Quem vai assumir? O familiar mais próximo, Jaime VI, ou também vocês podem encontrar em alguma literatura como James, né? Jaime VI da Escócia, né? Que vira Jaime I da Inglaterra, será ele o nomeado para ser o novo rei da Inglaterra, né? Ele vai a dividir os dois reinos, será tanto o rei da Escócia como o rei da Inglaterra. E ele vai fundar a dinastia Stuart, né? Com Elizabeth morre a dinastia Tudor e ele dá início, né? Jaime VI dá início à dinastia Stuart. E já começa com alguns problemas. Primeiro problema, os Stuart na Escócia são católicos, né? E aqui vocês já podem conseguir observar de que nós teremos um problema em termos religiosos, né? Estas disputas religiosas do século XVI parece que continuam ao longo do século XVII por esta situação. Ele é um rei católico, né? E ele, para ser rei da Inglaterra, tem que abraçar o anglicanismo, né? Ele faz isso de forma meio que política, não muito convencido e assim por diante. Um dos desejos mais profundos da dinastia Stuart, partindo por Jaime VI, Jaime I, será reivindicar o direito divino dos reis, que é uma das marcas do absolutismo continental francês, né? Os reis franceses defendem este direito divino dos reis. E aqui também nós temos outro problema, outra crise política. E por quê? Porque se bem é correto afirmar que a Inglaterra tem uma política absolutista, é um absolutismo bastante limitado particularmente pela presença do parlamento. Então, podemos dizer que a Inglaterra é absolutista? Sim, mas não é o mesmo absolutismo que nós temos na França, né? Ao mesmo tempo, a França não tem o mesmo absolutismo que nós temos na Áustria, ou que nós temos na Prússia, ou que nós temos na Península Ibérica. São diferentes tipos de absolutismo. Alguns muito mais notórios, como é o caso francês, né? Onde o rei realmente tem um poder bastante notório, amplo, né? E outros com um poder um pouco mais limitado por diferentes fatores, né? O que limita o poder do rei no absolutismo? Diferentes fatores. Sua condição econômica, sua relação com a igreja, sua relação com a nobreza, hasta questões particulares das diferentes geografias dos reinos, né? Festas tradicionais, né, que podem limitar o poder do rei, né? Enfim, né? E no caso inglês, o que limita o poder do absolutismo é o parlamento, né? Então aqui nós temos já
um conflito entre este novo rei e o parlamento inglês, né? Porque ele reivindica o direito divino dos reis, né? Poxa, foi o Deus que me colocou aqui, né? Para legitimar o absolutismo, e isso já entra numa rota de colisão com o parlamento. Lembremos que desde 1215, mais ou menos, 1215, com a assinatura da Carta Magna, né, é um tipo de constituição. Não é propriamente uma constituição, mas é uma forma de regulamentar a política britânica. Desde 1215, quando se assina a Carta Magna, o rei deve consultar para suas decisões ao parlamento. Então, por isso que falo, é um tipo de absolutismo, mas não é o mesmo absolutismo que nós encontraremos, por exemplo, na França, que é o grande exemplo de absolutismo, né? Então, no século XIV, né, um pouquinho antes, estamos voltando um pouquinho atrás, no século XIV nós temos este parlamento que se vai dividir ainda em dois segmentos, né? Assim como nós conhecemos hoje em dia o parlamento britânico. Nós temos a Câmara Alta, ou a Câmara dos Lordes, né? Que seria algo semelhante, né? Se a gente vai comparar para que fique um pouco mais claro, seria algo semelhante ao nosso Senado. E está a Câmara dos Comuns, composto pelos homens livres, pelos proprietários de terra, pelos burgueses, pelos gentry, né? Que basicamente, se nós vamos a comparar com o nosso conhecimento político, seria nossa Câmara dos Deputados, né? Então, a partir do século XIV, a composição do parlamento inglês se divide nestes dois grupos. A Câmara Alta, lugar onde está o clero, o alto clero, lugar onde está a nobreza, né? E a Câmara dos Comuns, lugar onde estão os homens livres, os proprietários de terra, a burguesia, o gentry, né? Então, esta é a composição política britânica que vai limitando o poder deste novo rei chamado Jaime I da Inglaterra. Avançamos. Chegamos ao século XVII, que é onde nós estamos na nossa história, né? O século XVII, nós temos um contexto de crise também. Uma crise econômica, né? Temos a crise religiosa, temos a crise política, temos uma crise econômica. E essa crise econômica é de contextualmente, né, afeta toda a Europa como um todo, e devido aos metais que estão vindo da América, né? Metais do tipo ouro, prata, né? Por quê? Porque se estes metais, o ouro e a prata, têm valorização, é porque eles são relativamente raros, né? São escassos. Então, com a grande afluência destes metais da América para a Europa, acaba gerando uma inflação nos diferentes reinos europeus, né? E a Inglaterra não será a exceção deste tipo de impacto econômico, né? Nós temos uma inflação econômica que afeta a Europa e vai afetar também a Inglaterra, né? Então, como podemos solucionar uma crise econômica? Nós já sabemos, século XXI, né? Qual é a forma mais fácil de um Estado conseguir dinheiro? Através de impostos. No século XVII, também, através de impostos. Então, Jaime I vai solicitar um aumento de impostos, o que já começa a desagradar ao parlamento, né? Começam a haver essas tensões, primeiro porque Jaime I deseja ser um rei absolutista num reino que não tem esta dinâmica, que não tem este perfil, né, para ser absolutista, e segundo, começa a solicitar impostos, né? E é claro que se você tem dentro do parlamento a burguesia, aos proprietários, ao gentry, é claro que eles não vão querer gerar mais impostos, né? Então aqui nós temos este conflito que se vai modelando com a Câmara dos Comuns, né, que é esta Câmara Baixa, né, onde nós temos também a presença de representantes de diversas religiões, né? Não só os anglicanos, sino que também nós temos os calvinistas, por exemplo, né? Então aqui nós já vemos este desagrado que o rei vai criando politicamente. E qual vai ser a reação de Jaime I da Inglaterra? Uma reação bastante colérica, né? Uma reação bastante impensada, sem muita reflexão, né? Ele decide dissolver o parlamento, né? O sea, dissolver o parlamento, o que pode acarretar esta dissolução do parlamento? Primeiro, que o rei vai contar agora sim com todo o poder nas suas mãos. Então podemos dizer que o rei, meio que por linhas tortas, acaba conseguindo o que ele tanto desejava, que era um poder absoluto, né? Porque já não temos mais a oposição do parlamento. Só que ao mesmo tempo isso vai aumentar ainda mais a desconfiança na figura do rei por parte dos ingleses, vai aumentar, né, a rejeição à figura do rei, vai aumentar ainda mais a crítica à figura do rei. Então já podemos perceber que começa a modelar-se este desagrado com este novo rei, e esta montanha russa de emoções inglesas que se estende desde finais do século XV
volta de novo em glória e majestade, né? Então podemos dizer que Jaime I vai governar como absolutista entre os anos de 1610 até 1621, mais ou menos, né? Então, ele, para conseguir este dinheiro que ele precisa, né, porque estamos numa crise, né? Então ele vai a criar tarifas protecionistas, né? Vai aumentar os impostos aos produtos, né? Vai vender monopólios, e isto desagrada profundamente a burguesia, né? Lembremos que a venda de monopólios é para quem paga mais e não para quem tem mais habilidades econômicas, né? Então aqui nós temos um ponto crucial que desagrada muito a burguesia, estimula a pirataria que já era estimulada pela Elizabeth, né? Elizabeth estimulava a pirataria principalmente para atacar os navios espanhóis, né? Vai criar novos impostos, né? Vai vender cargos, vai vender honrarias e assim por diante, né? E aí começa a ser criticado profundamente pelos calvinistas, como falei para vocês. Lembremos da reforma religiosa calvinista, né? Eles prezam o trabalho, eles prezam o esforço, eles prezam o mérito, né? Então começa a haver também uma crítica dos calvinistas por toda esta situação e particularmente porque o rei, né, começa a se aproximar do mundo católico. Lembremos, né, ele é procedente da Escócia, ele era católico no início, né? Então ele começa a se aproximar deste mundo católico, alimentando ainda mais as tensões locais. Vejamos aqui, quando nós falamos de Revolução Inglesa, nós devemos entender que ela se divide em duas partes. Por um lado, nós temos a Revolução Puritana. Lembremos que os puritanos é outro nome que recebe uma denominação que está dentro do calvinismo, né? Lembremos que nós temos o mundo presbiteriano, nós temos o mundo puritano e nós temos também o mundo dos diggers e dos levelers, né? Dentro desta ótica das diferentes denominações que existem dentro do calvinismo, né? Então os puritanos, que são o grupo intermediário, que são parte desta burguesia, começam a se revoltar de forma muito mais evidente, gerando uma revolução conhecida como Revolução Puritana, também conhecida como Guerra Civil, de 1640. E a segunda revolução é a Revolução Gloriosa, de 1688, né, que vai acabar gerando as condições para um processo de modernização político-econômico para a Inglaterra. Em 1625, nós temos um novo governo. É o governo do filho do Jaime I. Né? Jaime I morre, herdando todas estas tensões para o filho, e assume Carlos I, filho de Jaime I. Né? E quais são os problemas que ele vai assumir? Os mesmos problemas que teve o pai. Também defende o direito divino dos reis, também quer ter impostos, também vai ter sérios problemas com o parlamento no âmbito religioso e no âmbito político, né? Então ele segue mais ou menos o mesmo gabarito que o pai dele, né? Ele começa a desagradar profundamente ao parlamento, né? E aí o parlamento relembra a Carlos I, né, que existe esta Carta Magna que foi assinada lá no século XIII, né, onde o rei não é livre de criar impostos. Né? Quem deve criar os impostos é o parlamento. Né? Então, o parlamento... aliás, vocês podem perguntar-se, mas em que momento o parlamento voltou? É quando morre Jaime I. Né? Jaime I morre em 1625 e ele tinha reaberto o parlamento nos últimos anos da sua vida, né? Para tentar, pacificar a relação política. Ele vai reabrir o parlamento. Mas, enfim, o parlamento vai relembrar a Carlos I de que ele não é livre de criar impostos e muito menos ainda da manutenção de exércitos permanentes. Né? O parlamento sabe que se o rei tem um exército à sua disposição, esse exército será usado contra seus opositores. Ao mesmo tempo, o parlamento compreende que se nós precisamos manter um exército permanente, este exército custa caro, custa dinheiro. Temos que alimentar, temos que proteger, temos que colocar em guarnições, temos que colocar em regimentos, temos que colocar um teto na cabeça, temos que fazer, enfim, uma série de investimentos para manter permanentemente este exército. Por isso que os exércitos permanentes são proibidos na Inglaterra. O exército só existe no momento em que existem conflitos externos, particularmente. Né? Então, o que deseja Carlos I? Igual que o pai, criar impostos, né? E segundo, manter um exército permanente para ele. Então, estas duas disposições são negadas pelo parlamento, alimentando estes conflitos entre estes dois poderes, né? Então, o descumprimento de todas estas leis,
as tensões geradas, as disputas entre estes dois poderes ingleses, acaba gerando a Guerra Civil, né, em 1637, que vai a ter a liderança dos puritanos a partir de 1640. Né? Uma guerra civil que inicialmente é o parlamento contra o rei e que a partir de 1640 vamos a ter uma figura destacada encabeçando a liderança deste grupo, que vai ser na figura de Oliver Cromwell, que vocês verão o nome logo depois a seguir. Vamos ver. Por que acontece a Revolução Puritana a partir do ano 42, mais ou menos? Né? Primeiro, a Guerra Civil, né, de 1637, né, já temos conflitos, temos tensões, temos violência, temos guerra, e a partir da década de 40, particularmente a partir de 42 e até 49, nós temos a chamada propriamente Revolução Puritana. Por que acontece esta revolução? Porque o rei começa a provocar o parlamento, já vimos isso, né, tensões, ele convoca, fecha, abre, fecha o parlamento várias vezes. Vocês, claro que para compreender este ponto devem viajar ao século XVII, né? Que se você tem o parlamento em Londres e se você convoca alguém que mora em Newcastle, lá na fronteira com a Escócia, este sujeito vai demorar, né? Este representante vai demorar um par de meses, né? Um mês, algumas semanas sem chegar até o parlamento. Tem que abrir mão da sua fazenda, tem que abrir mão da sua família, tem que deixar ordens, enfim, tem que pegar dinheiro e empreender a viagem. E aí, quando ele chegava em Londres para entrar no parlamento, ele se deparava com a notícia que o parlamento estava fechado. Então, ele pegava suas coisas, tinha que retornar para sua região ao norte da Inglaterra. E aí, quando ele estava chegando na casa dele, recebia uma nova convocação do rei. Ou seja, este tipo de provocação também foi desgastando muito ao parlamento, né? O rei abria o parlamento, fechava o parlamento, abria o parlamento, fechava o parlamento. Além de todas estas tentativas do rei de criar leis, né, a seu favor, né? Criar impostos, manter exército e tudo isso. Ou seja, vocês já podem ir concluindo de que o rei estava realmente enchendo o saco do parlamento. O rei vai ser derrotado, né, em 1649 e vai ser condenado à morte, né, bastante séria a situação, né? O rei Carlos I é derrotado e é morto. Ele vai ser decapitado, né? Ele, como morrem os nobres, né? Não sei se vocês sabiam, mas os nobres, quando são condenados à morte, eles morrem por decapitação. Os pobres coitados morrem enforcados, mas os reis morrem decapitados. E aí quem vai a ser o grande líder de todo este movimento puritano, né? A figura de Oliver Cromwell, como eu falei anteriormente, né? Oliver Cromwell vai ser o sujeito que vai assumir a direção do exército. Ele, através de uma reforma militar, vai criar um tipo novedoso de exército para enfrentar aos monarquistas. É o New Model Army, o exército de novo modelo, como pode ser traduzido, um novo modelo de exército, né? Um novo tipo de exército. E que característica tinha este exército? Ele se organizava hierarquicamente, não por prestígio. Ou seja, não era o conde, não era o duque que ostentava as principais patentes dentro do exército. Era o mérito. Então, um sujeito que se destacasse por suas boas decisões, por sua coragem, por sua boa organização, ele ia crescendo dentro da hierarquia militar para chegar a ser um oficial de comando, né? Então, este novo modelo de exército premiava o mérito. Ao mesmo tempo, este novo exército também se organizava de forma muito mais organizada dentro da batalha, o que trazia vantagens militares para enfrentar aos realistas, né? Aos monarquistas. Avançamos aqui. Oliver Cromwell vai ser o líder desta nova república inglesa. Atenção com a palavra república. Quando nós pensamos na Inglaterra, a gente não consegue imaginar que a Inglaterra é uma república, né? Ou que pelo menos foi uma república, sim. Por um breve período de tempo, a Inglaterra chegou a ser uma república. E justamente neste contexto, com a liderança de Oliver Cromwell. Professor, mas por que ele não virou rei? Porque ele não era nobre. Ponto. Ele não tinha direito a assumir o trono. Então ele vai criar um título para ele. Ele vai ser o primeiro Lorde Protetor da Inglaterra. Esse é o título que tem, Lorde Protetor. E ele vai criar um modelo republicano bastante, de um jeito bastante centralizador, né?
diríamos que quase absolutista, né? Uma das grandes medidas de Oliver Cromwell vai ser potencializar economicamente, politicamente a Inglaterra no mundo, né? E ele vai a tomar uma grande decisão para potencializar o poder britânico neste contexto. Ele vai criar uma lei chamada Atos de Navegação de 1651. O que são estes atos de navegação? Basicamente, a Inglaterra tem uma grande concorrente marítima na figura da Holanda. A Holanda é a grande potência dos mares, né? Então a Inglaterra tem que achar alguma forma para limitar o poder holandês. E esta forma será política, através de uma lei, atos de navegação. Esta política era tão ruim para os holandeses que vai acabar gerando a reação deste país, dos Países Baixos, né, na guerra contra a Inglaterra, né, em 1652. Holanda e Inglaterra entram em guerra como resultado destes atos de navegação. Mas vamos a falar destes atos de navegação. O que eles são? Como falei para vocês, nada mais que uma forma de potencializar o poder marítimo inglês. O que dizem estes atos de navegação? Dizem, por exemplo, que se você vai fazer negócios com a Inglaterra, todo navio que entrar em porto inglês deve ser inglês. Todo navio que entrar em porto inglês deve ter o capitão inglês. E a tripulação deve ser 3/4 de ingleses. Ou seja, tripulação inglesa, capitão inglês e navio inglês. Que outra coisa diz este ato de navegação, estes atos de navegação? Que outros navios de outras bandeiras podem negociar com a Inglaterra, desde que os produtos que eles estejam transportando estejam sendo transportados em navios da própria bandeira da origem do produto. Então, por exemplo, se eu quero comprar açúcar, onde se produz açúcar? Pernambuco. Em 1651, Pernambuco já está em controle, né, de Portugal. Então, o navio que leve açúcar à Inglaterra deve ter bandeira portuguesa, não mais bandeira holandesa, né? Pensemos um produto, outro produto, né? Milho, sei lá, vamos, estou chutando aqui, milho. Milho produzido no México. México pertence à Espanha, então o navio que deve levar este produto para a Inglaterra é o navio espanhol. Então, eu estou deixando fora da jogada a esta potência naval chamada Holanda. E aí a Holanda vai reagir muito mal com uma guerra contra a Inglaterra, e nesta guerra a Holanda vai ser derrotada. Ou seja, são dois golpes que dá esta política do atos de navegação. Por um lado, potencializa o poder econômico inglês e, por outro lado, potencializa a posição militar britânica como grande potência naval do mundo, né? No ano 58, Oliver Cromwell morre, né? E aí ele vai deixar seu título como segundo Lorde Protetor para seu filho chamado Ricardo. Ricardo Cromwell, segundo Lorde Protetor, mas por favor, ignorem este sujeito porque ele não era como o pai, ele não tinha habilidade política, ele não conseguia sustentar o poder, ele vai cair nas mãos destas armadilhas políticas do parlamento inglês e ele acaba renunciando ao poder. Ou seja, nós não temos ninguém que possa tomar conta de Inglaterra. O que devemos fazer? Restabelecer a monarquia. E isso se fará com o governo de Carlos II, filho de Carlos I, daquele rei decapitado. Filho dele, em 1660, vai ser convidado pelo parlamento para assumir o trono, né? Ele vai morrer em 1685 e o governo de Carlos II vai ser marcado por ser um governo basicamente muito semelhante ao governo do pai dele, né? Ou seja, ele era um católico enrustido, ele era um católico, né? Ele, quando foge da guerra civil, ele era pequeno, né? Era um adolescente, um jovem. Quando ele foge da guerra civil, ele se protege na França, né? Na França católica de Luís XIV. Ele vai ser criado como católico, ele vai ser criado como um futuro rei absolutista. Ou seja, quando Carlos II retorna à Inglaterra, ele volta querendo ser um rei absolutista e com esta marca do catolicismo num país
anglicano, um país protestante. Então, Carlos II também vai ter sérios problemas para governar, porque ele também vai querer ser absolutista, também vai querer mandar no parlamento. Nós temos um monte de tensões e ele acaba morrendo em 1685 sem deixar descendência. Ele era casado, ele teve um monte de filhos fora do matrimônio, só que todo filho era, como se falava naquela época, bastardo, então não podia ser um rei, né? Ele reconheceu todos os filhos foram reconhecidos pelo pai, mas nenhum deles tinha a condição de ser um herdeiro formal para o trono inglês, né? Então ele morre sem descendência e quem vai assumir o trono britânico depois de Carlos II será seu irmão mais novo, chamado Jaime II. Olha que interessante. Estamos falando de 4 reis. O primeiro, o avô, né, é Jaime I. Ele morre e assume seu filho Carlos I. Ele morre e assume seu filho Carlos II. Ele morre e assume o irmão dele chamado Jaime II. Então os nomes são semelhantes, né, para que vocês não se confundam. E Jaime II, também quando foge da Guerra Civil, lá em 1649, né, também quando foge da violência inglesa, ele também se refugia na França católica. Também se refugia na França de Luís XIV. Então ele cresce também como católico, ele cresce ao amparo deste absolutismo, deste exemplo do maior absolutismo europeu, que é o absolutismo francês, né? Então, o que podemos esperar de Jaime II como rei inglês? Um sujeito que abre espaço para o catolicismo, um sujeito que quer ser absoluto, e aí, novamente, ele se transforma numa ameaça ao parlamento. Então, qual vai ser a solução do parlamento? A solução do parlamento será iniciar uma guerra contra Jaime II. Jaime II acaba fugindo do país e aí vai aparecer o parlamento inglês vai fazer um convite ao rei da Holanda. Professor, estou super confuso. Como assim a Holanda, que era inimiga até ontem, agora o parlamento está convidando um príncipe holandês para ser o rei da Inglaterra? Pois é, assim que funciona a política, principalmente a política nobiliária. E de fato assim funciona a política, né? Se vocês observam para nossa própria política doméstica, em pleno século XXI, vocês vão ver como temos políticos que transitam de um partido para outro, seguindo interesses e assim por diante. Naquela época não é uma coisa anormal. Quem é Guilherme de Orange? Quem é este príncipe holandês? Ele é casado com a filha de Jaime II. Isso aqui parece fofoca, gente. Ele é casado com a filha de Jaime II, né? A filha de Guilherme II, a filha de Jaime II, se chama Maria, e a diferença do pai, diferente do pai, ela não é católica, ela é anglicana, né? Então, o parlamento o que fará? Enquanto Jaime II foge, abandona o trono, o parlamento rapidamente se antecipa e fala: Guilherme, chega aqui, garoto, você quer ser rei de um país importante e sair desse buraco onde você está? E claro, né, Guilherme de Orange, poxa, estão oferecendo para ele o trono de uma das potências mais importantes, ou talvez da potência mais importante da Europa nesse contexto. Então, Guilherme de Orange, sabendo que é casado com uma princesa inglesa, sabendo que tem todo o direito de ser o rei, aceita o convite do parlamento. E o parlamento, sem dar um tiro, fazendo um convite bastante político e diplomático, consegue derrubar um rei e instalar o que será conhecido como a Revolução Gloriosa. Ou seja, o que foi a Revolução Gloriosa? Foi basicamente a colocação, a entronização de Guilherme de Orange no trono inglês. E aí, o que deve fazer Guilherme de Orange para ser o rei? Uma pequena condição. Uma única condição. Ele deve assinar um documento chamado Bill of Rights, né? Uma carta de direitos, né? Estas Bill of Rights aparecem permanentemente na história britânica. Ele deve assinar a Bill of Rights. E neste documento ele se compromete a dividir com o parlamento seus poderes. E é a partir de 1688 que nós temos este modelo britânico que nós conhecemos até hoje em dia. Este modelo onde o rei é o chefe de Estado
e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Ou seja, quando surge este modelo que nós vemos hoje em dia na Inglaterra, né, muito forte ainda, surge aqui na Revolução Gloriosa de 1688, quando Guilherme de Orange abdica a parte dos seus poderes em favor do parlamento e desta forma ele se converte no novo rei da Inglaterra com poderes tremendamente limitados e recortados. Vejam aqui, por favor, o que acontece com a Revolução Gloriosa para ir fechando nosso assunto. Acaba o absolutismo de vez, né? Não há mais pretensões absolutistas por parte do rei. A burguesia parlamentar passa a aprovar medidas favoráveis a ela própria, né? Já que agora o parlamento tem poder, né? A própria burguesia que faz parte do parlamento começa a criar medidas políticas em favor dela própria. Como, por exemplo, quais medidas? Fim do monopólio, aqueles monopólios que foram criados pelos reis Stuarts, né? Agora não temos mais, fim dos monopólios. Fim das tarifas protecionistas, portanto, os produtos podem entrar sem pagar taxas, né? Podem sair sem pagar taxas nos portos britânicos. Direito à propriedade privada, olha que interessante. E, finalmente, a proibição da organização dos trabalhadores. Vejam que isto aqui é interessante, por quê? Porque nós estamos discutindo... Onde nós estávamos? Estávamos aqui, ó. Estávamos discutindo... Poxa, vamos lá. Caramba. Vamos. Porque este slide se chama das revoluções inglesas à Revolução Industrial, né? E eu quero que vocês compreendam o seguinte ponto. Eu falei, nada acontece da noite para o dia. Vimos que aqui as revoluções inglesas não acontecem da noite para o dia. Nós temos um acúmulo de disputas, nós temos um acúmulo de elementos que vão a criar as condições para que o século XVII e sua violência aconteça. Lembremos que Elizabeth, quando morre, não tem filhos. Então, aqui nós vemos já uns dos elementos que vai proporcionar a chegada de reis estrangeiros à Inglaterra, né, da Escócia. Outro elemento que nós temos aqui é a própria reforma anglicana, né? Lembremos que os reis escoceses que chegam a governar a Inglaterra no século XVII são católicos. Então, isso também gera tensões. Nada acontece da noite para o dia. E a Revolução Industrial, que é o seguinte tópico, tampouco. E por que não? Porque a Inglaterra vai criando condições para que a Revolução Industrial possa se materializar. A primeira condição que nós temos aqui, né, aqui que nós estamos vendo, aqui em frente à tela, é o empoderamento do parlamento. Principalmente de um parlamento que tem grandíssima presença burguesa, de pequenos proprietários e do chamado gentry, né? Já escutaram em geografia a gentrificação, né? O chamado gentry, né? A palavra gentry vem da palavra gentleman. E gentleman era basicamente um título, não todo mundo é gentleman. O que significa ser gentleman na Inglaterra desse período? Significa ser proprietário, ter terra, e não ser conhecido por trabalhar. Ou seja, você tem um monte de gente trabalhando para você, mas você tem uma vida bastante fácil, né? Você é proprietário por herança, por compra, por bons negócios, enfim, por qualquer motivo. E você não é conhecido por realizar trabalhos manuais. Então, essa é a figura do gentleman. É aquele que tem uma vida gentil, né? O gentilhomem. É aqui que surge toda esta conceitualização destes sujeitos, né? Então, estes sujeitos são parte do parlamento e vão criando medidas para eles. Uma das principais medidas potencializadas aqui é algo chamado de cercamentos. Escutem bem, cercamentos, né? O que são os cercamentos? Que imagino que vocês estudaram lá no 8º ano. Os cercamentos não eram nada mais que a aquisição, a compra ilegal, a compra forçada de terras comunais. O que são terras comunais? São terras que são livres, são terras que os camponeses usam para o pastoreio, para recoletar madeira. São grandes propriedades que o camponês é livre de usar. E aí, a partir do século XIII, mais ou menos século XIII, nós temos os nobres, o rei particularmente,
realizando concessões para outros nobres, onde eles podiam comprar estas terras. Uma coisa que era ilegítima, mas quem tem poder podia fazer isto, né? E aí, quando nós chegamos a este momento da Revolução Gloriosa, já no governo de Henrique VIII, né? Henrique VIII para pagar muitos favores, Henrique VIII que fez a reforma anglicana, né? Henrique VIII para convencer a muitos católicos, acaba também aderindo a esta política de cercamentos, acaba também repartindo estas terras comunais entre alguns sujeitos, né? Para agradá-los. E esta política de cercamento se torna muito mais aguda, né? Se torna muito mais massiva a partir deste contexto que vocês têm na sua tela. E o que acontece com estes camponeses? O que acontece com os camponeses que dependiam desta terra? O que acontece com os camponeses que estavam presentes nesses lugares? Poxa, agora não tem mais terra, né? Eles têm que ir para onde? Para um lugar que possa proporcionar a eles trabalho, dinheiro, alimento, né? Manutenção. E estes lugares são as cidades. Então, um dos impactos mais importantes que nós teremos a partir da Revolução Gloriosa será justamente o reaquecimento das políticas de cercamento, onde muitos nobres vão a pegar terras comunais e os camponeses acabam sendo expulsos das terras, sendo obrigados a se deslocarem para a cidade. E lá na cidade, eles acabam virando o quê? Exército de reserva. Anotem esse conceito. Acabam virando exército de reserva, ou seja, mão de obra ociosa à disposição dos seus futuros patrões. Eles estão em procura de emprego, então eles vão aceitar qualquer mixaria, qualquer trocado por trabalhar, né? Eles precisam encher a barriga, eles precisam comer, eles precisam ter um teto para se protegerem do frio, então eles vão aceitar qualquer tipo de remuneração. E aqui começa a exploração dos trabalhadores ingleses, que se você soma a este último tópico aqui, proibição da organização dos trabalhadores, você tem uma ferramenta ideal para a exploração do trabalhador neste contexto que será a Revolução Industrial. Só para finalizar, quando um nobre ficava com uma terra comunitária, o que ele fazia? Ele plantava repolho? Ele plantava batata? Não. Ele cercava a terra, por isso que se chamam cercamentos, ele cerca a terra e ele colocava dentro desta terra ovelhas. Por que ovelhas, professor? Porque ovelha me dava uma matéria-prima, que era a lã. E essa lã podia ser mandada para manufaturas, para serem transformadas em panos, né? E aí começa esta manufatura dos panos ingleses, que vai ser tão importante para o desenvolvimento das indústrias britânicas nesse período. Não por nada, quando nós falamos do processo aurífero brasileiro, nós falamos de um tratado assinado entre Portugal e Inglaterra, chamado Tratado de Methuen, Tratado dos Panos e dos Vinhos, assinado no início do século XVIII, ou seja, pouquíssimo tempo depois disto. A Inglaterra já vai criando as condições industriais para a exploração do trabalhador e já vai criando, né, um tipo de manufatura que vai produzir um tipo de produto que é essencial para o desenvolvimento da vida humana, que são os panos. Você precisa de pano para absolutamente tudo, como nós falamos em sala de aula. Enfim, terminamos nosso assunto, terminamos nossa aula e falaremos mais quando nos adentremos sobre a Revolução Industrial. Não deixem de fazer as atividades propostas na apostila. Não, se vocês querem assistir de novo, peguem os principais tópicos, né? Como falei no início, aqui vocês podem ir parando, enfim. Voltarei com outro vídeo para recomendar dicas culturais sobre este momento da Revolução Gloriosa, do governo Tudor, da Revolução Industrial, livros, filmes, músicas e assim por diante. A gente se vê. Tchau, tchau.